Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos estão dando a sua audiência e visualizando esse segundo web seminário feito pelo NECT e pela FAI UENG. Muito bom dia. Eu pretendo aqui trabalhar com vocês o tema Identidade, Cidadania e Globalização na perspectiva do espaço e tempo. Bem, eu gostaria primeiro aqui de fazer uma argumentação inicial, no sentido que, para dar uma clareza do que eu pretendo falar. Bem, em um mundo não unificado econômica e culturalmente, emerge a ideia de globalização, uma hegemonia da desigualdade pelo viés tecnológico. Porém, a escola não trabalha com o homogêneo, e sim com a diversidade. Assim, a escola deve buscar formar o senso de cidadania e identidade no aluno através da construção da noção de lugar e temporalidade em que o aluno se insere. Atualmente, o que se expande é a concepção do local, que fica quase esquecido, em contraposição ao universal, que é intensificado. Neste contexto, o conceito de identidade estaria em transformação, em modificação. Poderíamos indicar até que a falta de comunicação direta e presencial induziria o ser humano ao individualismo e talvez a perca do senso de coletividade. Agora eu pretendo aqui agora fazer um desenvolvimento melhor dessa ideia de globalização com alguns autores que falam sobre o tema. E aí, nesse sentido, a historiadora Circe Bittencourt, ela indica que alguns autores, ao analisar a inserção do Brasil no mundo pelo viés da globalização, o fazem através de uma interpretação da história do Brasil errada, no sentido de mundialização, ou seja, as questões nacionais seriam ligadas ao capitalismo mundial, como um apêndice da Europa. No passado, o estudo da história do Brasil tinha um caráter ufanista, nacionalista, elitista e hegemônico. Esta não seria, conforme Bittencourt, a forma ideal para o estudo e interpretação da história do Brasil. Mais indicado seria abordar a formação do povo brasileiro de forma como ocorreu, único, em um contexto diferenciado e que resulta em uma multiplicidade cultural. Percebendo aí, talvez, uma nação em formação. O ideal neoliberal que atingiu e atinge a produção historiográfica no Brasil se cerca de um certo medo de ser e ter um nacionalismo. Talvez. Mas a pesquisadora argentina Edith Leon, a tecnologia pode ser um elemento de controle social, de dominação e de poder. Não apenas entre os países periféricos e centrais, como também no interior da própria escola. Pela globalização, conforme Leon, o mundo está interconectado e, ao mesmo tempo, ocorrendo uma fragmentação de culturas, uma multiplicação de identidades que se contrapõem de maneiras diferentes. Conforme ressalta, o planeta, na verdade, ele não está unificado econômica e culturalmente. A tecnologia acentua as barreiras entre o que pode e os que não podem ter acesso a ela, e especialmente produzi-las. Assim, o educador da tecnologia não educa na homogeneidade, e sim na diversidade. Daí a importância da escola trabalhar com o profissional da tecnologia esta condição política-econômica
de forma reflexiva e crítica. Nesse momento aqui da minha fala e dessa palestra, gostaria de indicar um estudo do Rangel Marlon Carmo sobre ainda o tema globalização e essa questão da mundialização. Rangel do Carmo faz um estudo comparativo teórico entre as visões de Néstor Garcia Canclini e Stuart Hall sobre a globalização, as identidades e suas dinâmicas culturais, sociais, políticas e econômicas. Seu estudo visa demonstrar que os novos parâmetros culturais e a influência da sociedade de consumo e como acabam por delinear e delimitar os rumos da participação política e social nas sociedades atuais. A questão da identidade pela qual nossa sociedade atual passa é a base dos estudos dos autores que nós vamos falar aqui a seguir, né? O primeiro deles, como já foi falado, nós vamos falar sobre o Cancini, o Néstor Garcia Canclini, perdão. Na visão de Canclini, o processo de globalização é um mecanismo de diferenciação dos indivíduos, que possuem a mesma língua e as mesmas necessidades, ao mesmo tempo em que se tem acesso a uma gama imensa de informações. Se transcende o espaço local e o global assume um papel de protagonista. A cultura dos diversos países perde força diante da cultura global e da cultura dos países determinados que, por sua hegemonia econômica e política, acabam impondo ao mundo seus padrões culturais. Dessa forma, o novo padrão de consumo, em que produtos são valorizados por sua escassez e, consequentemente, limitados por um pequeno percentual de consumidores, acaba por determinar a construção e a renovação da distinção das classes. E, consequentemente, a distinção pode passar a ser o nível de capacidade de aquisição dos indivíduos. Outro fator seria o meio de comunicação de massas acabarem priorizando o global em detrimento do local e como formadores de opinião, influenciando diretamente no modo como as pessoas interagem em sociedade. Em especial, essa influência se faz entre os jovens. Aí é apontado como solução a uma reforma constitucional e a política voltada para a promoção do respeito e valorização das diferenças entre os indivíduos. Agora, apresentando a visão do Stuart Hall. As identidades modernas estão sendo descentradas diante da complexidade de cenários, ou seja, um diferente tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas. Isso está fragmentando as culturas de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido bases sólidas de localização como indivíduos na sociedade. Esse processo de mudança, em conjunto, representa uma transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a perguntar: não seria a própria modernidade que está sendo transformada? Segundo Hall, Stuart Hall, para entendermos melhor como essas informações, é necessário uma análise da evolução das concepções de identidade, ou seja, primeiramente, no iluminismo, depois na concepção sociológica e na concepção pós-moderna, devendo ter em mente que elas se tornaram, com o passar do tempo, mais complexas e qualificadas. Paralelamente, temos aí também a questão da identidade relacionada ao caráter de mudança na modernidade tardia. Em particular, ao processo de globalização, seu impacto sobre a identidade cultural. Então, iremos agora refletir um pouco sobre o que pensa Anthony Gibbs
sobre isso, Anthony Giddens. Nesse sentido aqui, relata o Giddens que a modernidade não é definida apenas como experiência de convivência com mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma altamente reflexiva de vida, na qual as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas práticas, alterando, assim, o seu caráter. Entre outro pensamento, nós podemos colocar aqui de David Haller. Ele afirma que, como um rompimento impiedoso com toda e qualquer condição precedente, ela é caracterizada, a globalização, por um processo sem fim de rupturas e fragmentos internos no seu próprio interior. Então, aqui, nós, após discorrermos sobre esse tema, com base nos autores apresentados, Rangel do Carmo, que nós estávamos todos nos referindo e estava aqui referindo a ele, sobre a análise que ele fazia sobre essa questão da globalização, ele faz uma conclusão, que temos a nítida impressão de que dentro de um universo latino-americano, no caso, Néstor Campini, apresenta uma contestação aos efeitos da globalização, os efeitos nas relações de consumo e a necessidade de positivação do ponto de vista de um pensador latino-americano. Já Stuart Hall discorre de forma pós-moderna, mais sofisticada, a temática em pauta, em pontos mais consistentes, levando a uma consideração provisória que parece então ser mais lógica. Entretanto, em concordância com os estudos mais profundos, parece lógico também que a globalização não está produzindo um desastre, mas, como já estudado, tanto no liberalismo como no marxismo, em suas diferentes formas e matizes, dão a entender que os apegos ao local e ao particular dariam gradualmente vez aos valores e identidades mais universais e cosmopolitas. Ou seja, que o nacionalismo e as etnias seriam formas arcaicas de apego. Aqui agora, a gente vai fazer uma nova consideração e aqui nós vamos colocar o sociólogo Zygmunt Bauman para nos ajudar nesse pensamento de mundialização, de globalização. Para Bauman, existe uma ideologia da globalização e há ideologias contra ela, pois existe um ponto de vista que agora é chamado de alteromundismo, que se propõe a um modelo de globalização baseado em uma maior difusão de valores e pelo conteúdo e cuidado com o meio ambiente, com o social, com as desigualdades. Mas não devemos esquecer também que existem os processos reais de globalização que ressecam toda a soberania nacional, que se contrapõem a toda a possibilidade de desenvolvimento sustentável e autossuficiente. São os processos que tecem uma densa teia que envolve a Terra, definindo desta forma rígidos critérios de interdependência entre os países do planeta. É uma interdependência que assumiu uma forma capitalista, neoliberal, e que se impôs quando o mercado se tornou regra dominante. Avançando nessa discussão, Bauman faz uma análise das categorias espaço e tempo, a noção do local e global, e procura entender as tensões existentes entre contextos pós-modernos e, a partir dele,
sugere alternativas para se rever as concepções de mundo contemporâneo. Segundo Bauman, a globalização é para alguns uma meta desejada e para outros ela é vista como desfavorável. Porém, independentemente das questões e opiniões formadas, ela é um processo que não pode ser revertido. Um dos pontos mais importantes do debate sobre a globalização é a apreciação das desigualdades dos processos hegemônicos no quadro da compreensão do tempo e do espaço, determinado pelo desenvolvimento tecnológico. De acordo com Bauman, um dos efeitos da globalização seria o aumento da exclusão social e do redimensionamento do conceito de bem-estar social. Além disso, o Estado-nação se caracteriza sempre mais pelas medidas contra os portadores de insegurança. As imensas desigualdades da globalização, situadas no âmbito da compreensão do tempo, aí nós estamos falando da história, e do espaço, o território, o geográfico, permitem conceber uma nova ordem sobre a marca da economia política da incerteza. Define como o conjunto de regras para pôr fim a todas as regras, imposto pelos poderes financeiros, capitalistas e comercial extraterritoriais, sobre as autoridades políticas locais. Aqui chamo a atenção para um possível entendimento do momento político-social do Brasil, em que estamos passando, vindo depois do golpe parlamentar feito via impeachment de Dilma Rousseff, com a atuação do governo Temer, com toda a desconstrução de leis sociais, como também do ressurgimento dos movimentos de diversas matrizes conservadoras e fascistas. Esse Brasil agora de 2017 parece um quadro bem pintado do que discorre Bauman sobre as consequências da globalização. Bauman sintetiza que um mundo cada vez mais interdependente, com sua circulação infinitas de ideias, valores, heranças culturais e defesas de purezas de um determinado conjunto de doutrinas, é a última trincheira onde se amontou os desenganados da globalização. O efeito prático é a rejeição do engajamento dialógico de ideias no espaço público. As pessoas se retraem no individualismo e na privatização de variáveis dimensões sociais. Temendo pela sua segurança, elas tendem a se desinteressar pela ação coletiva ou pela recomposição de redes de solidariedade social. Traduzindo aí, então, a sua passividade, o seu medo, em votos, em eleição, em apoio para aqueles que prometem ordem. Essa demanda por segurança implica políticas sociais de criminalização da pobreza, que aprofunda as fronteiras sociais. Então podemos aqui fazer umas considerações finais sobre tudo que foi falado aqui, bem resumidamente, de uma forma sintética de fato. Então, ao concluir esse estudo sobre a formação de uma identidade, não somente de alunos, de jovens, mas de toda uma camada da população que se enquadra dentro de um contexto social de pobreza, e até mesmo da denominada classe média, podemos indicar que a ideia de globalização, no sentido de expansão de condições materiais e conhecimentos, seriam inexoráveis, que permitiria um desenvolvimento mais igualitário e de maior progresso social. Não se confirmam. O domínio técnico não compartilhado, em verdade, só
é apresentado e vendido o seu produto. O homogêneo nesta globalização ela não existe. O mundo é feito e se faz pela diversidade. As identidades não têm marcas peculiares de formação, de cultura, de origem e conhecimento. Ao que parece, este mundo atual, tecnológico, interativo, rápido e cada vez mais interconectado, está indo cada vez em direção ao rumo ao avanço do material. Entretanto, não faz ainda melhorar os significativos e os significados de uma sociedade pretensamente mais humana ou humana. O coletivo que é agora apresentado parece ser um aglomerado de afins e não é uma fusão de sentimentos e atitudes. O material progride, mas o humano patina. Sociedade de consumo não aclara identidades, não desmascara manipulações e pouco faz para ações concretas de cidadania. O local sempre sendo escondido pelo global, que não mostra as diferentes identidades, culturas, fragmentos sociais. Não se trata de negar a expansão tecnológica, a difusão de manufaturas mecânicas ou digitais, mas de refletir exatamente se existe de fato uma expansão tecnológica igualitária, uma difusão de aparelhagens e imagens abrangentes que ofereça um espaço tanto para ricos como para pobres, cultos e incultos, de forma equilibrada. Assim, é preciso dar condições para as pessoas de formarem suas identidades, digamos, com o pé no chão e a cabeça conectada no mundo, ou seja, conhecedor de suas condições materiais, de suas potencialidades, de suas heranças e, ao mesmo tempo, tendo acesso de conhecimentos e vivências que se faz e produz no mundo. Muito bem, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado a todos. Espero que seja importante e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, bom dia.